Avenida Presidente Café Filho. A placa dá nome à via que liga a Praia do Meio a um dos pontos mais visitados por turistas do país inteiro, o Forte dos Reis Magos. Mas quem foi Café Filho? O que muitas pessoas dizem é que ele foi um sindicalista daqui do Rio Grande do Norte que virou presidente do país. Uma personalidade importante. Mas o nome Forte esconde um homem simples, que gostava de futebol e frutas típicas da região. Um potiguar que nasceu bem ali, no bairro da Ribeira, e que muitos natalenses nem conhecem. Relembrar 71 anos de vida não é fácil. Por isso, é bom voltar no tempo para entender passo a passo como tudo aconteceu e os segredos escondidos por trás de um dos nomes mais importantes da história do Rio Grande do Norte. Simpático, muito expansivo, conversava muito, era um homem normal. Muito simples. Se ele tivesse vivo aqui, chegasse ali, sentasse, você não sabia nem quem era ele. O que fica bem da vida do Café Filho, primeiro é a postura dele como advogado. E segundo, como político. Ele saiu do sindicato, o Catete. De fevereiro de 1899, Rua 15 de Novembro, antiga Rua do Triunfo, no bairro da Ribeira, em Natal. Foi nessa casa simples que nasceu João Fernandes Campos Café Filho. O pai era funcionário público, João Fernandes Campos Café. A mãe, Florência Amélia Campos Café, dona de casa. Café Filho passava as férias escolares no engenho do avô, em Ceará-Mirim. Era um homem de sucesso na confecção de rapaduras, mel, açúcar, mas a criança gostava mesmo do futebol. No chão de terra batida, a bola virava brinquedo nos pés do menino. Pequeno, era um tormento para os amigos. Com a morte do avô e a falência dos negócios do pai, Café Filho voltou de vez para Natal, mas não abandonou o futebol. No gramado, ele se transformou no goleiro Café Filho. O time onde ele jogou existe até hoje, o Alecrim Futebol Clube, um dos mais tradicionais de Natal. Mas o talento de criança não fez sucesso nas traves de verdade. Café Filho foi um goleiro do Alecrim, agora um goleiro assim mediano, vamos dizer, um goleiro que na realidade ele não teve expressão nenhuma dentro do futebol mesmo. Teve a história de uma partida que ele levou 6 gols, né? Foi substituído, mas o Alecrim também não estava tão bom, que o outro goleiro também levou mais alguns gols. Sucesso mesmo ele fez nos estudos. No Colégio Ateneu, em Natal, começou a definir os primeiros passos da carreira profissional. De início, dedicou-se ao direito. Aos 17 anos, Café Filho começou a acompanhar as sessões do Tribunal do Júri. Certo dia, aceitou o desafio de defender um réu pobre, sem advogado. Mesmo com a dificuldade da causa, ele conseguiu inocentá-lo. A partir daí, tomou gosto pela área e defendeu outros 2 réus também humildes. Começava a ficar conhecido como o advogado dos pobres. A OAB permitia que pessoas que tivessem conhecimento jurídico pudessem advogar em determinados municípios, determinadas comarcas. O João Café Filho advogou aqui, chegou a ser um grande advogado, porque era um grande orador.
tinha uma presença muito atraente, era um carismático. Ainda jovem, Café conheceu a sua futura esposa, Jandira Fernandes de Oliveira, uma natalense e filha de militares. Ao lado dela, fundou o Jornal do Norte, em oposição ao governo do estado. Tinha apenas 21 anos. O jornalismo era sua outra paixão. Não é o jornalismo especializado que tem hoje, não é? Ele é um jornalismo político, mais opinativo. Ele foi um homem de jornal, mas foi um homem do editorial. Eu sempre achei que seria advogado ou jornalista, mas a vida política surgiu muito forte em mim. Isso aconteceu quando pescadores do bairro das Rocas, em Natal, começaram a fazer manifestações reivindicando seus direitos. Foi aí onde eu intervi, o advogado dos pescadores. Foi quando eu nasci para a política, de uma vez por todas. Nos anos 20, Café Filho se candidatou a vereador de Natal. No discurso, ele combatia as oligarquias que governavam o estado desde a proclamação da República, em 1889. Resultado, foi derrotado nas urnas. Para ele, o fracasso nas eleições foi consequência de fraudes eleitorais. Resolveu então radicalizar. No mesmo ano, ele comandou as primeiras greves do estado. Primeiro com os estivadores, depois com operários de uma fábrica têxtil da cidade. Natal vivia uma greve geral. Juvenal Lamartine tinha ódio dele. Porque Juvenal Lamartine queria prender de qualquer jeito para ele. Ele fugiu vestido de padre. Ele fugiu misturado com farinha e carne de charque na carroceria de um caminhão. Ele fugiu no porão do navio do Lloyd. Mas a situação se inverteu com a Revolução de 30, no governo provisório de Getúlio Vargas. Como forma de se manter no poder, Getúlio começou a empossar aliados nos cargos públicos. Café Filho virou, então, chefe de polícia, hoje secretário de Segurança. Café Filho fez amizade com lideranças políticas do país inteiro. A partir de então, começou a querer voar mais alto. E esse voo tinha destino certo, o Rio de Janeiro, então capital do país. Queria se tornar deputado federal. A popularidade dele era tão grande, como a de todo líder carismático, que ele criou uma legião de cafeístas. Eram aqueles que eram seus fãs e seus seguidores, né, que o defendiam em qualquer circunstância. Tinha paixão por café. Então o café, pela sua postura, por ter sido perseguido, como os outros foram, a Luiz foi e outros, ele criou esse sentimento de paixão. E muitos o acompanhavam nas campanhas, nas caminhadas, nos comícios, naquele tempo era comício. Nas campanhas políticas que ele ia a Santa Cruz, se hospedava na casa do meu pai. E lá em casa ele comia o que ele gostava. E quem fazia paçoca era eu, caprichada, feita no pilão, não era essas paçocas de hoje de liquidificador, não. A fruta da predileção dele era graviola e tinha que se adquirir. Por sinal, lá em casa tinha um pé de graviola, botava muito e a gente ficava ajeitando quando estava perto dele chegar. E me dava era trabalho, sabe por quê? Porque não havia liquidificador e a graviola tinha que bater com a colher de pau numa vasilha de louça com açúcar granulado e depois passar numa peneira de taquara, porque uma peneira fina não passava, para ele comer com canela, era desse jeito. Me dava era trabalho. Papai saiu com ele passeando pela feira, aqui o doutor João Café, apresentando a um, apresentando a outro, e todo mundo muito empolgado, lá vem esse amigo. Papai, fulano, aqui é João Café, Café Filho, o seu candidato, o nosso candidato. Rapaz, ajoelhou-se, quando avistou na frente dele, caiu, prostrou-se de joelhos. Aí, papai disse, não há necessidade disso, ele pegou na mão do rapaz, levantou, o rapaz... Ele é simpático, todo mundo lá gostava dele. João Café vem chegar aí, João Café vem chegar, e o povo se acelerava, tudo isso. Aí eu ia no meio também, para ver. O resultado das campanhas apareceu nas urnas. Café Filho se tornou, então, deputado federal. Como deputado federal, ele teve uma projeção grande. E como ele defendia o aumento do salário dos jornalistas, os donos dos jornais proibiram que divulgasse o nome dele nos jornais. Então os jornalistas faziam circular um jornal feito por eles, um jornalzinho, o Jornal Café.
dando notícia do desempenho dele no Congresso Nacional. O prestígio na imprensa fez de Café um homem ainda mais conhecido na política nacional. Mesmo sem ter contato direto com Getúlio Vargas, foi um dos indicados para compor a chapa dele para as eleições de 1950 e foi escolhido o cargo vice-presidente do país. Getúlio veio, mas Getúlio não falou o nome de Café. A Praça Pio X, onde hoje tem a Igreja Nova, até o Grande Ponto, gritando o nome de Café. Ele encerrou o discurso e desceu pela escada de trás, pegou o carro e foi embora. Não falou o nome de Café, porque ele não gostava de café, ele não tolerava café. Ele aceitou Café ser o companheiro de chapa dele, porque senão ele não se elegia. Cada Norte e Nordeste. Café era um peso político, tinha que ser respeitado. A igreja não queria que Café fosse, porque para a igreja Café era comunista. Então os padres fizeram uma campanha violenta. Você imagine, nos anos 50, uma campanha dos padres da igreja, em pleno apogeu, contra Café. Apesar disso, Getúlio Vargas e Café Filho ganharam as eleições e foram diplomados presidente e vice-presidente do país. No cargo, o Café continuou com o jeito populista, passou a dar audiências públicas no próprio gabinete e ficou famoso por isso. Eram filas imensas. Mas o trabalho de Café Filho como vice-presidente não durou muito tempo. Tudo mudou em 54, com o atentado ao jornalista Carlos Lacerda. Certa noite, 2 homens atiraram nele em frente de casa na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. Todos os indícios apontavam para pessoas próximas a Getúlio Vargas como os mandantes do crime. A situação ficou tensa. Todos queriam que Getúlio renunciasse, inclusive Café Filho. Na confusão toda, Carlos Lacerda fazendo confusão todo dia pela TV Tupi, aí Café viu que o negócio ia acabar mal. Aí fez a proposta, ele propondo a renúncia coletiva. Café não tinha nada a ver com nada, mas se sujeitava a renunciar a vice-presidente, no caso, a presidência, porque ele sabia que ele ia ficar lá, desde que Getúlio se afastasse e fosse embora para Porto Alegre.